Sejam muito bem-vindas, fãs da Bundesliga. Eu me chamo Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um episódio do Chucrute FC. Episódio especial, episódio gravado pouco depois do Der Klassiker entre Borussia Dortmund e Bayern de Munique, com mais uma vitória bávara, vitória por 2-1 lá na Allianz Arena, que deixa o Bayern de Munique ainda mais isolado na liderança do campeonato. Esse é o grande destaque desse episódio do Chucrute FC, mas traremos também mais assuntos para repassar os últimos dias de futebol alemão, e para me ajudar nessa tarefa, como de costume, eu tenho ao meu lado virtualmente o meu xará Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo. Obrigado pelas saudações, Xará. Boa noite, né? Aqui no Rio, certo frio, né? Mas não dá para dizer um pouco disso sobre a Bundesliga, né? Tivemos um final de semana muito bacana, né? Depois de uma data FIFA muito depressiva, que eu vim aqui semana passada comentar um pouquinho também sobre a seleção alemã. Nessa rodada de número 7, foram nada mais, nada menos que 33 gols em 9 jogos. Então foi bastante divertido, 90% dos jogos. Não tivemos nenhum 0-0, então quem conseguiu aproveitar esse final de semana de futebol como eu consegui, se deu muito bem, ficou muito feliz. E vamos para o programa, vamos discutir um pouquinho do que de melhor aconteceu nessa rodada 7. Além de gols, não faltou aquele Preußen Münster contra a Dinamo Dresden, que deve ter agradado o seu começo de sábado, e dos amantes da Ah, segunda Bundesliga também, não é mesmo? realmente animou. Até porque o Dresden e o Munster, assim, principalmente o Munster, joga um futebol brasileiro anos 80, versão 2025, isso me deixa muito feliz. Então, foi realmente divertido, não vou negar. Então vamos lá, Xara, falar sobre o que aconteceu na Bundesliga, especialmente nos últimos dias, começando pelo grande assunto, o duelo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund na Allianz Arena. Como falei, vitória bávara por 2-1. Harry Kane e Michel Olise, com uma assistência do Joe Bellingham, fizeram os gols dos bávaros, e o Julian Brandt, já na reta final, fez o gol do Borussia Dortmund. Uma atuação dominante do Bayern de Munique no primeiro tempo, e não tem como não destacar a atuação do Harry Kane. Um espetáculo de atuação do Harry Kane. A gente já sabe bem que ele vai além de um artilheiro e já mostrou capacidade de criação de jogadas desde os tempos de Tottenham, quando costumava colocar o Son Heung-min em boa condição de finalizar. No próprio Bayern, ele já cumpriu várias vezes a função de camisa 10 durante os jogos, mesmo vestindo a 9. Só que a atuação desse último sábado foi num nível especial, né? O Kane estava distribuindo lançamentos com uma naturalidade que parecia um toque de lado. A Opta divulgou que ele acertou 11 passes longos contra o Borussia Dortmund, maior número que ele já alcançou em uma partida da Bundesliga ou da Premier League. E a cereja do bolo foi o passe que deu origem para o segundo gol. Aquilo não conta como assistência, mas foi o movimento mais importante daquele lance todo. Se o Kane se consolidar mesmo como forte candidato aos grandes prêmios individuais da temporada, esse desempenho do Der Klassiker vai ser um grande argumento a favor dele. Enfim, Xará, uma atuação de gala do Harry Kane, um domínio do Bayern de Munique no primeiro tempo em especial, que foi suficiente para dar a vitória mesmo apenas com 1-0 no placar no intervalo. Eu acho que dos últimos Der Classicers que nós tivemos, eu acho que esse foi o Der Classicer, eu diria que mais destoante, assim. Eu não lembro de um Der Classicer recente que a gente teve uma atuação tão forte de um Bayern num tempo e do Dortmund no outro, ou vice-versa. Então, há pelo menos, sei lá, uns 3 anos a gente não via isso. E foi bem legal. O jogo em si eu gostei, logicamente, o Harry Kane fez a sua parte. E ele tem sido cada vez mais, né, esse jogador que todo mundo às vezes fica meio chamando de 9,5, né, porque sai muito da área, tenta arrastar um zagueiro, faz lançamentos, tenta assistir seus companheiros. E foi uma atuação soberba. Eu acho que principalmente porque foi um jogador que conseguiu trazer o desconforto para o Slot, pro Nketiah, para o Gross, e principalmente também para os outros zagueiros do Dortmund, porque não sabiam se saltavam pressão ou se tentavam voltar mais para trás e se preocupar
em defender a própria área ou conter os movimentos dele. Então, esse tipo de movimento foi muito inteligente por parte dele para conseguir gerar vantagem numérica no campo, ali naquele setor, principalmente na região, às costas da pressão da equipe do Dortmund, né? Suposta pressão, que foi uma coisa mais posicional da defesa por parte do Dortmund. E assim, eu acho que além dele, principalmente o Olise tava absurdo nesse jogo. Ele teve uma jogada, ele e o Sacha Boey, é, vindo de fora para dentro, finalizando, chapando, fazendo o Kober fazer uma grande defesa. O Luiz Dias, eu acho que ele fica um pouco marcado negativamente pela quantidade de gols perdidos, mas teve um jogo também muito, muito forte. E eu acho que o outro segredo novamente do Bayern no jogo foi o meio-campo, cara. O Pavlovic, perdão, dicção foi ruim agora, é, jogou nesse jogo para tirar os espaços dos jogadores de criação do Dortmund. Foi absurdo, sabe? E até mesmo o próprio Upamecano, que se destacou no início do lance do segundo gol, numa disputa de bola, recuperando uma bola, não deu chances para o ADM ir se criando em cima dele. Eu achei um jogo assim do Bayern muito forte ali, de fato, nesses 45 primeiros minutos. E o Kober e principalmente o Valdianto e o Schlotterbeck poderiam, se não fossem eles, teria talvez, sei lá, uns 3-4-0 no primeiro tempo. Tamanho foi o domínio. O Bayern de Munique chegava com alguma facilidade ali dentro da grande área, ou muito perto da grande área do Borussia Dortmund, e faltou ali concluir um pouquinho melhor as jogadas por parte do Olise ou do próprio Luiz Dias, principalmente por parte do colombiano, para que essa vantagem no intervalo fosse maior do que apenas 1-0. E depois da gente ver o Bayern de Munique goleando o Leipzig na rodada de abertura, vencendo com facilidade o Eintracht Frankfurt fora de casa há pouco tempo, há poucas semanas, e agora superando o Borussia Dortmund. Tudo bem, o segundo tempo foi equilibrado, mas com uma atuação dominante no primeiro tempo, a grande lição das 7 primeiras rodadas da Bundesliga é que, até o momento, pelo menos, não tem competição pelo título. O Bayern de Munique está alguns degraus acima de todo mundo. Mas, pensando um pouquinho além, acho que o torcedor do Bayern de Munique entende que o grande objetivo tem que ser competir em alto nível em relação aos grandes adversários europeus, em relação às potências da Champions League. E acho que é isso que o torcedor espera para a segunda metade dessa temporada, que esse alto nível seja mantido para competir bem também em quartas, semis, eventualmente numa decisão de Champions League, porque esse tem que ser o objetivo do Bayern de Munique, e o sarrafo do Bayern de Munique tem que estar nessa altura diante das atuações que a gente está vendo atualmente. O domínio na Bundesliga é nítido, já teve uma vitória muito boa contra o Chelsea na abertura da fase de Liga da Champions League, e é esse tipo de atuação contra grandes equipes europeias que o Vincent Kompany e seus jogadores têm que mirar. E acho, Xará, que o Bayern tem total capacidade de conseguir fazer frente às potências europeias, especialmente se a gente pensar que daqui a algum tempo teremos o retorno de Musiala, de Alphonso Davies, para reforçar ainda mais esse time. Com certeza. E você vê que sem eles, o Bayern nesse ano não está fazendo muito esforço na própria Bundesliga para conseguir ser competitivo. Imagine com eles, né? É algo que, assim, para quem acompanha a liga fica um pouco assustado, porque há já uma certa superioridade técnica, tática e psicológica muito grande. E quando esses três fatores estão alinhados, eu acho que, principalmente esses jogadores que, embora estejam pendentes de ritmo de jogo, vão acabar sendo quase que no automático, vão conseguir crescer o seu rendimento quase que no automático. Principalmente, eu diria que o Musiala, que é um jogador que naturalmente já é dotado de uma técnica assim muito acima da média. Então, eu acredito que com o Musiala, o Kane talvez até se destaque ainda mais, porque essa missão de você às vezes recuar para você armar a equipe, para você tentar abrir um espaço para o seu companheiro, vai ficar muito melhor distribuída.
É, o Musiala vai ser o cara que vai reter a bola, vai conduzir, vai driblar, vai encontrar o passe diferente, e o Kane vai estar apenas preocupado em empurrá-la para o gol. Então, eu acho que com a volta dele, o Bayern vai crescer muito. E talvez se torne os 6-0 que eles deram no Hamburgo ou no Leipzig sejam mais comuns do que nós pensamos. Uma das preocupações que eu tinha no início da temporada em relação ao Bayern era em relação ao elenco, que poderia ficar curto em algum momento da temporada, já considerando que Alphonso Davies e Musiala não estariam disponíveis para os primeiros meses. Mas o Vincent Kompany está conseguindo superar isso com maestria, inclusive nesse Der Klassiker ele teve o desfalque de última hora do Serge Gnabry, que vem se destacando, vem fazendo boas atuações pelo Bayern de Munique, foi substituído pelo Nicholas Jackson. E apesar do Jackson ter destoado do restante da equipe, do restante do setor ofensivo, o Bayern mais uma vez conseguiu superar um desfalque para conseguir um resultado positivo. E, bom, o Vincent Kompany não está nos dando muitos motivos para acreditar que não vai seguir superando esses desfalques no restante da temporada. Vamos ver a que nível esse time pode chegar com o Musiala e com o Alphonso Davies retornando. Agora, olhando para o lado derrotado desse Der Klassiker, Borussia Dortmund demorou muito para entrar no jogo. No primeiro tempo foi um ataque contra a defesa, com o Borussia Dortmund sem saber como levar a bola para o ataque. No segundo, a situação mudou totalmente e aí sim a gente teve um duelo equilibrado. Agora, já falei nessa temporada como os atacantes, Serhou Guirassy, Karim Adeyemi, resolveram algumas partidas que estavam enroscadas, encontrando um gol mesmo quando o time estava numa situação difícil e produzindo pouco em campo. Mas nesse Der Klassiker eles não estiveram à altura. O Guirassy foi controlado pelo Dayot Upamecano na maioria das jogadas, inclusive nas ligações diretas que o Dortmund tanto arriscou no primeiro tempo. E o ADM teve nos pés uma chance de ouro para o empate na etapa final, quando o Borussia já estava dando sinais de melhora, mas acabou desperdiçando. Não ter uma peça ofensiva em dia inspirado fez a diferença. E a situação fica ainda pior quando você olha para o outro lado e vê o Harry Kane, além de trabalhar como camisa 10, guardando a única chance de gol que ele teve. Enfim, para o Borussia Dortmund fica essa sensação misturada de um primeiro tempo muito ruim, mais um segundo altamente competitivo. Qual sensação ficou mais forte para você, Xará, vendo a partida? Eu acho que o Dortmund do segundo tempo é o Dortmund da temporada. O Dortmund do primeiro tempo é o Dortmund especificamente dos jogos contra o Bayern. Porque é o que eu sempre falei, é o que eu até falei um pouco antes ali, no meu comentário anterior, que o jogo é composto pelos fatores psicológico, técnico e tático. Taticamente, o Dortmund foi engolido pelo Bayern no primeiro tempo. As movimentações do Harry Kane deixaram a defesa zonza. Psicologicamente, o Dortmund já tem uma falha natural contra o Bayern. Você ganhar o jogo do Bayern é quase como se o Madureira vencesse o Flamengo. É meio bizarro, assim, ao meu ver. A fraqueza psicológica do Dortmund nesses duelos contra o Bayern. Dá mais um time do tamanho do Dortmund. E a prevalência técnica a gente vê no elenco. O teu meio-campista no Bayern é o Pavlovic e o Kimmich. No time do Dortmund é o Felix Metscher e o Gross. São jogadores de características completamente diferentes, tanto de Pavlovic e tanto de Kimmich, principalmente o Metscher em relação a eles dois, e de técnica. Sabe, eu acho que a estratégia que Niko Kovac preparou para o jogo, ela se ruiu com 19 minutos naquele gol de cabeça do Harry Kane. Sabe? E a partir dali, o Dortmund só resistiu ao jogo até o final do primeiro tempo. Que quando você senta, conversa, relaxa, bota a cabeça no lugar, o time começou a jogar. O segundo tempo, eu acho que a primeira coisa que foi fundamental foi a saída do Nicolas Júlio, que não estava ajudando na defesa e não estava ajudando também a construir. Então, ele era meio inútil. E o melhor zagueiro que nós temos na temporada, de fato, é Rami Bensebaini,
O Niko Kovac deu até uma entrevista durante a semana falando que o jogador mais técnico do time é o Ben Sebaini. Eu achei isso, ué, meio over demais, mas beleza, vamos aceitar. A temporada dele é de fato muito boa. E junto dele de Valdianton, que eu até brinquei aqui, na hora que fui escrever a pauta, eu falei assim, véi, na minha humilde opinião, se algum bandido invade a minha casa, eu entrego a minha chave na mão do Valdianton e do Nico Schlotterbeck, que a minha casa vai estar segura. Porque o que esses caras jogaram nesse The Classic é absurdo. O Dortmund só não tomou mais gols por conta deles. Então, tipo, quando você tava com a defesa mais equilibrada com esses trios de zaga, e principalmente você conseguiu colocar o Svensson e colocar o Ryerson no jogo, aí o Dortmund cresceu de produção. Porque o que o Dortmund tem de melhor em 2025 é o ADM e colocar os alas no jogo. Tanto com o Ian, tanto com o Ryerson ou o Svensson, o Dortmund tem um jogo por fora muito forte. Se você não souber marcar e se tirar o jogo deles, o Dortmund vai voar. E, enfim, eu achei que isso aí foi o fundamental dentro do jogo. Logicamente que a técnica e a vontade, principalmente do Brandt e do Fábio Silva no final do jogo, eu achei fantástica. E ajudou muito ali para você tentar pelo menos fazer uma suposta pressão no time do Bayern. E eu prefiro ficar com o sentimento de que o segundo tempo é mais o Dortmund da Bundesliga e da temporada do que o primeiro tempo, sabe? Eu saí do Der Klassiker com esse sentimento. E acho que é ele que vai prevalecer até o fim do ano. O Brandt é um caso complicado, né? Porque ele é um cara tecnicamente que tem boa capacidade técnica, isso é inegável, mas ele tem momentos de apagão que às vezes justificam muito bem a permanência dele no banco de reservas. Só que aí ele vai, entra na Allianz Arena, entra durante o jogo já mais para a reta final e consegue guardar o gol que deu uma nova vida para o Borussia Dortmund ali nos últimos minutos, deu alguma esperança de empate. Agora, me chamou a atenção a diferença do Dortmund do primeiro para o segundo tempo, pensando especialmente na marcação que o time tentava fazer no campo de ataque. Isso até aconteceu no primeiro tempo. O time do Niko Kovac tentava colocar suas peças lá mais ou menos perto da área do Manuel Neuer, fazer alguma pressão, mas impressionante como o Bayern conseguia manipular bem as peças para levar a bola da defesa para o ataque com uma facilidade assim. Parecia que os times tinham uma diferença de nível absurda. No segundo tempo, o Kovac conseguiu fazer os ajustes. Conseguiu fazer os ajustes no intervalo para que no segundo tempo essa marcação, esses encaixes estivessem muito melhor desenhados. E aí o Borussia Dortmund conseguia recuperar a bola mais adiante no campo, não precisava contar com ligações diretas, conseguia construir suas jogadas a partir já da região do meio-campo e a partir disso, como você falou, conseguiu colocar os seus alas mais no jogo, né? O Svensson apareceu um pouco mais, Ryerson apareceu bastante também do lado direito, até me surpreendeu o Ryerson permanecer o tempo inteiro no jogo. Imaginei que o Ian Couto poderia ser acionado no segundo tempo por conta da capacidade ofensiva dele, mas foi justamente dos pés do Ryerson que saiu o gol do 2-1, né? O cruzamento do 2-1 sai dos pés do Ryerson. Ele teve algumas dificuldades no 1 contra 1 ao longo da partida contra o Konrad Laimer, perdeu muitas dessas disputas no 1 contra 1, mas ali no gol do 2-1, no único gol do Borussia Dortmund no jogo, foi ele quem proporcionou assistência com um cruzamento muito bem feito ali pelo lado direito do campo. Foi então a primeira derrota do Borussia Dortmund nessa temporada, nessa Bundesliga. Derrota que acaba derrubando um pouco a equipe na tabela de classificação. Agora o Leipzig é o perseguidor mais direto do Bayern de Munique na tabela do campeonato alemão. E para a gente virar um pouco a página nesse episódio do Chucrute FC, vamos falar de um time que está lá do lado oposto da tabela. O Borussia Mönchengladbach é o lanterna do campeonato nesse momento, é o único time que ainda não venceu nessa edição da Bundesliga. Foi o Borussia Mönchengladbach quem abriu essa sétima rodada do campeonato alemão, visitando
o Anderalten Fosterrey para enfrentar o Union Berlin, e o Union Berlin saiu de campo com a vitória por 3-1. Vitória construída já cedo, vitória construída muito com base nas bolas paradas, dando um cheirinho daquele Union Berlin dos tempos de Urs Fischer, apesar de estarmos falando do time do Steffen Baumgart. Mas enfim, Borussia Mönchengladbach segue numa crise muito forte e tenta sair dela com um novo comando, com um novo diretor esportivo. Ruven Schröder foi contratado para substituir Roland Virkus no cargo de chefe máximo do setor esportivo do Borussia Mönchengladbach e não vai ter vida fácil. Xará, o Gladbach agora chegou a 14 partidas consecutivas sem vitória na Bundesliga, contando a reta final da última temporada. A última vitória foi no 1-0 contra o Leipzig no dia 29 de março, ou seja, há quase 7 meses. Será que o Será que o Ruven Schröder, que já teve passagens por Leipzig, Schalke, estava mais recentemente no Salzburg, vai ajudar a tirar os potros dessa situação? Meu Deus, eu fiquei impactado com a data, porque, tipo, desde então, eu fui fazer até um recap pessoal aqui da minha vida. Gente, já passou muito tempo, realmente. Mas, enfim, devaneios à parte, eu não, quando o Ruven Schröder foi anunciado na segunda-feira passada, né, que o rumor quase que se confirmou de forma oficial, eu falei assim no Twitter, cara, o Ruven Schröder não é nenhum diretor esportivo dos sonhos, mas é o cara que o Gladbach precisa para voltar a ter um homem de futebol no futebol. É o cara que não vai ser o cara que vai dar o próximo passo para o Gladbach, mas é o cara que o Gladbach precisa para pelo menos se estabilizar enquanto clube. Foi assim o trabalho dele no Mainz, foi assim o trabalho dele no Schalke, ele recolocou o Schalke na primeira divisão. Na temporada seguinte, ele fez cagada, montou um time fraco e o Schalke caiu de volta. Mas o objetivo inicial dele foi cumprido. E no Mainz a mesma coisa, ele pegou um momento difícil ali, o Christian Heidel tinha acabado de sair do clube, se afastou, e ele conseguiu manter o Mainz na primeira divisão, apesar dos pesares, né, com certos desempenhos bem ruins em alguns anos. Manteve o Mainz na primeira divisão. Então, eu acho que é um cara para estabilizar o Gladbach de volta, sabe? Porque essa curva descendente que o Gladbach está não é de hoje, né? Eu preparei aqui para o programa até uma linha do tempo para a gente entender melhor como o Gladbach chegou onde chegou. Essa crise esportiva deles começaram desde lá da temporada 2020-21, né? Quando o Marco Churran estava fazendo uns anos absurdos, o time tinha chegado à Champions League, chegou a bater de frente com o Real Madrid, poderia ter vencido jogos, então o time na época havia até perdido um pouco do timing de vender ele, naquele momento ali, e num momento pandêmico, um momento econômico difícil para a Alemanha e para o mundo. Durante a Assembleia Geral daquele ano, que é o que os alemães chamam de Mitgliederversammlung, que é Assembleia Geral, e aí trazem os orçamentos financeiros e tudo mais. O Stefan Schippers, na época, que era o CEO do clube, junto do Max Eber, anunciaram medidas de contenção financeira pelas perdas causadas pela pandemia, o fim do patrocínio com a Postbank, que era um banco da região, que era há muitos anos patrocinadora do Gladbach. Então o time perdeu esses investimentos, teve que conter essa crise gerada pela pandemia, em meio a uma crise esportiva, porque Marco Rose havia saído do clube inicialmente, ido para o Dortmund na temporada de 2021-22, e Ad Ruther foi selecionado como seu substituto depois de um trabalho bem interessante no Frankfurt anos atrás. O problema é que o Ad Ruther no Gladbach foi um grande perda de tempo, não foi um técnico de bom relacionamento com os jogadores. Marco Churran e Manu Koné e Breel Donadambolo e um pouquinho também de Lars Stindl e Alessandro Plea tornaram aquele ano do Gladbach um pouco menos caótico do que poderia ser. O Gladbach fechou aquela temporada 2021-22 no meio de tabela, pela primeira vez em alguns anos fora de competições europeias. Então
você vendo que o buraco do Gladbach, cada vez mais que passava, ficava pior. Até porque em janeiro daquele ano, Max Eberl, o grande mentor do Gladbach, naqueles tempos, havia pedido saída do clube após 25 anos, devido a uma situação de burnout. E no mesmo dia que ele saiu, Denis Zakaria, que era uma das referências daqueles anos de ouro, havia se transferido para a Juventus. E 15 dias depois, no dia 15 de fevereiro de 2022, Roland Virkus foi alçado ao cargo de gestão de futebol do Gladbach. E aí, basicamente, um pouco mais já é mais história, né? O Gladbach teve um perfil muito mais administrativo na sua gestão de futebol, com muito menos investimentos, muito menos recursos para investir em contratações. E, por exemplo, na temporada 2022-23, onde Daniel Fark foi escolhido como treinador para substituir Adi Hutter depois do fracasso da temporada 21-22, apenas 5 jogadores foram contratados. Julian Weigl, Jonas Omlin, Koni Takura, Oscar Fraulo, sendo que apenas Omlin, Itakura e Weigl foram úteis, além do Ngumu, perdão, que eu já havia esquecido. E naquele ano também se provou uma catástrofe apostar num treinador que acabaram de ser despedido do Norwich, rebaixado para a segunda divisão. E, enfim, o Gladbach teve mais um ano muito triste na sua história. E depois, com a chegada de Gerardo Zeuan, depois de um fracasso também no Leverkusen na temporada 22-23, o Gladbach teve uma razoável estabilização, mas já fechou o trabalho muito em queda, mantendo essa política de tentar valorizar um pouquinho mais esses jogadores, esses jogadores formados na base do clube, sem tantos investimentos muito pontuais, mas que não eram investimentos do nível que o Gladbach, enquanto instituição, precisava. E aí, cara, quando você não tem um futebol forte, você não tem um bom plantel, você perde seu jogador referência, como é o Tim Kleindienst, por lesão nessa temporada, você repõe o Chute Machino, gasta 10 milhões de euros no Chute Machino, e Chute Machino não é nem titular do time. O seu melhor atacante hoje é o Haris Tabakovic, que veio praticamente de graça, veio emprestado pelo Hoffenheim. Então, sabe, são erros administrativos que interferiram no futebol, que fazem com que o Gladbach chegue onde está. E eu comentei no Twitter também na sexta-feira sobre o jogo, agora, que nem foi a pior atuação do Gladbach na temporada. E de fato não foi. Mas é um Gladbach, novamente, que tropeça nos seus próprios erros e acaba sofrendo gols e acaba perdendo jogos por erros próprios. O terceiro gol do União Berlim é uma prova clara disso. Uma espanada ruim por meio da área. O chute do Rani Khedira, 3-1. A falha do Moritz Nicolas, que é um goleiraço, entregou a bola no pé do Doek, 2-1, 2-0 na altura. Então, sabe, o trabalho do Eugen Polanski é muito de revigorar a estrutura psicológica e mental do time. Eu acho que ele já conseguiu em partes, ele conseguiu, principalmente para mim, potencializar o Florian Neuhaus de volta, o Engelhardt, o Jens Kastrop, o Tabakovic se estabilizou como um substituto natural do Tim Kleindienst. Então, eu acho que, assim, não é certo que ele se manterá no cargo até dezembro, como era, entre aspas, quase que consenso antes da data FIFA. Mas eu acho que é, por enquanto, o caminho seguro e que faça sentido para o Gladbach na situação atual, que não é fácil. E acrescentando um ponto a essa ótima linha do tempo que você fez, Xará, dos últimos anos do Borussia Mönchengladbach, você destacou a participação do Marcos Thuram, que fez boas temporadas vestindo a camisa dos Potros, formando ataque, por exemplo, com o Alassane Plea. Era um time muito competitivo na Bundesliga àquela altura. E o Marcos Thuram simplesmente saiu de graça do Borussia Mönchengladbach ao final da temporada 23-24, o que é um negócio impensável e inadmissível para um clube que não é uma grande potência econômica. A gente vê vários times da Bundesliga fazendo dinheiro com vendas de jogadores promissores, com vendas especialmente de atacantes. A Eintracht Frankfurt está aí para ensinar qualquer um a fazer uma baita janela de transferências comprando e vendendo. E o Gladbach, repito, teve a proeza de deixar sair de graça
um jogador como o Marcos Thuram, que atualmente é titular da Inter de Milão, finalista da última edição da Champions League e convocado para a seleção francesa com regularidade. França que tem provavelmente a maior concorrência entre todas as seleções nacionais do mundo, e o Marcos Thuram está lá entre as principais escolhas do Didier Deschamps para o setor ofensivo. E não foi só o Marcos Thuram. O Rami Bensebaini, que atualmente é peça importante do Borussia Dortmund, também saiu de graça do Borussia Mönchengladbach no final da temporada 23-24. Para um time que, repito, não é uma grande potência financeira, você perder esses dois ativos sem receber um valor pela transferência é um baque enorme, e o clube acaba sofrendo consequências dessas decisões, desses comandos ruins até hoje, e parte disso acaba levando o time a essa situação de estar na lanterna da Bundesliga. Um clube tão tradicional ocupando a lanterna é um sinal de muita preocupação, e o time agora precisa se preocupar em sair o mais rápido possível dessa lanterna e da zona de rebaixamento. Gladbach e Heidenheim, os dois últimos colocados da tabela, têm os dois ataques com menos gols marcados. Agora, o que me chamou a atenção é que o Gladbach é o sexto time com mais finalizações do campeonato. Só tem uma finalização a menos do que o Eintracht Frankfurt, que a gente reconhece como um ataque poderoso e que consegue produzir muitos gols. Só que a diferença está na qualidade das chances criadas e, enfim, na qualidade dos jogadores que cada time tem à disposição para converter essas oportunidades. E nos dois últimos jogos, esse ataque do Borussia Mönchengladbach acabou ficando bem abaixo da sua média de finalizações. Nesse jogo contra o Union Berlin mesmo, acabou produzindo muito pouco, fez um gol, mas não produziu muito mais do que isso, e trabalho para o Eugen Polanski e para o Ruven Schröder tentar tirar o time dessa situação bem complicada. Agora, para a gente passar pelos outros jogos também, Xará, vamos falar das outras partidas que movimentaram essa sétima rodada do Campeonato Alemão. A rodada no sábado teve o empate entre Heidenheim e Werder Bremen por 2-2, times que guardaram tudo para o segundo tempo. Os 4 gols aconteceram depois do intervalo. Ainda no sábado, naquele horário da manhã, tivemos também o empate entre Colônia e Augsburg, com Said El Mala decidindo de novo para o Colônia. Na rodada passada contra o Hoffenheim, ele fez gol da vitória. Dessa vez empatou o placar contra o Augsburg. Também tivemos no sábado pela manhã a vitória do Bayer Leverkusen contra o Mainz por 4-3. Encontro de treinadores dinamarqueses, o Bo Henriksen de um lado, o Kasper Hjulmand do outro. E o treinador do Leverkusen parece estar colocando o time nos trilhos depois do início turbulento de temporada. Tivemos ainda a vitória do Leipzig contra o Hamburgo, vitória por 2-1. Falando de dinamarquês, tivemos o reencontro do Poulsen com a torcida do Leipzig, que fez um belo mosaico em homenagem ao atacante que fez história vestindo a camisa do Leipzig. E já no domingo tivemos a vitória, ou melhor, ainda no sábado a gente teve a vitória do Stuttgart contra o Wolfsburg, vitória bem tranquila do Stuttgart. Wolfsburg, por outro lado, é o time de pior campanha nas últimas 5 rodadas do campeonato alemão, com 1 ponto somado só nesse período, vindo também de 4 derrotas consecutivas. E agora sim, no domingo, tivemos o empate entre Freiburg e Eintracht Frankfurt por 2-2. Vintins, o Grifo, marcou um gol de falta no fim, mas a gente tem que falar também sobre o Cauã Santos, que não foi bem nesse lance, inclusive pelo posicionamento da barreira, que foi feito pensando em uma bola cruzada para a área, mas nisso ele acabou abrindo o caminho para o atacante do Freiburg bater direto para o gol. Isso foi citado pelo próprio treinador do Eintracht Frankfurt, o Dino Topmoller, que falou abertamente que não foi uma boa sacada do Cauã Santos, não foi uma boa jogada do Cauã Santos, que vive um momento turbulento como camisa 1 do Eintracht. E fechando o domingo, tivemos mais uma vitória tranquila, uma vitória por 3-0, dessa vez do Hoffenheim contra o São Paulo.
3 gols marcados no segundo tempo nessa partida. Xará, quer completar com alguma informação sobre esses jogos? Se preferir, pode já passar para a segunda divisão, onde tivemos o Chalcão da Massa sendo mais uma e se mantendo na liderança da Zweite Bundesliga. Apenas um dado complementar, né? O gol de Vincenzo Grifo foi o sexto gol dele contra o Eintracht Frankfurt. Ele tem 6 gols e 2 assistências. É o jogador que mais é letal contra o Eintracht Frankfurt na Bundesliga, assim, sabe? É uma coisa muito absurda. Em 19 partidas, ele tem 8 participações em gols. Então, tipo, é um cara que. Eu até brinquei no Fußball Brasil que o Vince Grifo é o caçador de águias. Fiz um post por lá e brinquei com essa situação. Mas, enfim, falando da segunda divisão, a segunda divisão nesse final de semana também voltou. E a gente foi brindado, né, com um jogaço entre Schalke e Hannover na sexta-feira. O Schalke venceu por 3-0. E novamente teve um jogo com um pouquinho de sorte e muita entrega defensiva, né? O Hannover não mereceu, digamos que, perder o jogo, talvez por 3 gols. Teve 2 gols devidamente anulados e bem anulados. Benjamin Kallmann e Mustafa Bundu ficaram muito chateados, né? Mas eu diria que foi o top Spiel fora do horário do top Spiel, que geralmente é os sábados às 3:30 da tarde, aqui no nosso Brasil. Mas em contraponto foi um jogo de alto nível. O Hannover usando das suas valências, seu jogo elaborado, usando muito a força pelo lado direito com o Mustafa Bundu e o Hayati Matsuda, e os construtores Enzo Leopold e Yannick Rochelt, e Maurício Neubauer pelo lado esquerdo. Faltou um pouco de sorte para o Hannover, eu diria. Porque não foi um jogo ruim dos de Rotten. O Schalke, por outro lado, foi muito efetivo. Um time compacto, um time que nos momentos que subiu o bloco defensivo gerava desconforto para o Hannover e fez assim o seu primeiro gol que abriu o caminho para essa vitória, né? Uma recuperação em campo ofensivo após o erro da saída de bola com o Virgil Guita, que é uma das referências da defesa do Hannover. E depois os gols do Schalke foram mais no seu estilo. Bolas cruzadas na área, com uma escoradazinha no primeiro pau e no segundo pau o jogador completando para o gol. Foi assim que Gomis fez o terceiro gol e assim que o querido Moussa Sila fez o seu primeiro Doppelpack na temporada 25-26. Essa rodada 9 da segunda divisão também foi marcada por estreias de treinadores, né? Marcos Anfang, lá no Fortuna Düsseldorf, que acabou sendo derrotado na sua estreia por 2-1. O Braunschweig voltou a vencer um jogo depois de 2 meses, não vencia um jogo desde 9 de agosto, quando venceu o Greuther Fürth. Então também foi bom para o time da Baixa Saxônia se reencontrar com as vitórias. Patrick Zander fez a sua estreia na equipe do Magdeburg e fez um jogo muito honesto lá em Darmstadt. Conseguiu fazer com que o Darmstadt não jogasse bem, teve a bola, reteve a bola e desse jeito conseguiu evitar com que o Darmstadt chegasse ao seu gol e controlou o jogo. O jogo foi 0-0, bem chato, inclusive. E no jogo entre Bochum e Hertha Berlim, a equipe do Bochum teve a estreia de Uwe Rosler, que voltou ao futebol alemão. Depois de 4 anos, ele era treinador do Fortuna Düsseldorf, há anos atrás, e já está numa vibe meio Bo Henriksen. Meio que virou um agitador de torcida no Bochum já, e isso fez muito bem ao clube. O jogo do Bochum, o Bochum competiu de uma forma muito surpreendente. Jogadores que vinham muito mal na temporada, como o Philipp Hoffmann, fizeram um jogo absurdo. O melhor jogo do Hoffmann em muitos anos, em muito tempo pelo Bochum. E para mim o grande destaque desse jogo foi Francis Onyeka, um jogador emprestado pelo Bayer Leverkusen, mas que tem muito talento individual. É um jogador que vai muito naquele estilo Musiala, um estilo mais Thiago Zoom, um jogador de muita condução, mas que é um jogador alto, firme fisicamente e que é duro no duelo. É um jogador assim que a gente tem que observar com muito carinho e com o Uwe Rosler deve ganhar mais minutos, porque se é um time que falta criatividade na segunda divisão, esse time é o Bochum. É um time muito limitado. Se não é o Onyeka, o Vetien e o Panavic, que são 3 jovens talentos, o time do Bochum não cria nada, além do jogo por fora com o Gerrit Holtmann.
que até participou de um dos gols. Ele marcou, entre aspas, o primeiro, porque o primeiro gol foi gol contra de Mikhail Karbovnik, do Hertha Berlim. E os outros 2 gols foram marcados pelo Francis Onyeka. E é isso, sabe? A segunda divisão nessa nona rodada é um pouco disso. O Elversberg é o líder da competição, marcou 6-0 no Greuther Fürth, o Schalke é o segundo. E lá embaixo, o Bochum e o Magdeburg estão nas últimas colocações, estão sendo despromovidos para a terceira liga. E para a gente fechar esse episódio do Chucrute FC, quero trazer as principais informações do futebol alemão feminino. A gente teve rodada da Frauen Bundesliga nesse final de semana, com Bayern de Munique e Wolfsburg vencendo seus jogos por 5-1. O Bayern levou um pequeno susto do Colônia, mas conseguiu a virada. O Wolfsburg atropelou o Bayer Leverkusen. As equipes permanecem nas 2 primeiras posições. O Bayern 3 pontos à frente, depois de vencer o Wolfsburg na rodada anterior. A gente teve uma alteração na tabela nas posições abaixo dessa dupla que lidera a Frauen Bundesliga. O Hoffenheim venceu nessa rodada, venceu o Essen por 1-0, placar magro, mas que foi suficiente para colocar a equipe na terceira posição, graças às derrotas do Freiburg, que perdeu para o Nuremberg, e derrota também do Bayer Leverkusen, como falei, goleado pelo Wolfsburg. Com isso, o Hoffenheim agora é o terceiro, o Freiburg é o quarto e o Leverkusen é o quinto. Essas 3 equipes com a mesma pontuação, com 13 pontos. Agora, acho que a principal informação do futebol alemão feminino dos últimos dias, infelizmente, é uma notícia triste relacionada à jogadora do Bayern de Munique, Lena Oberdorf, meio-campista, volante, jovem ainda, com um altíssimo potencial, mas que vai ficar novamente afastada dos gramados por um longo período. Ela sofreu uma lesão de ligamento cruzado ali no meio de 2024, levou meses até ela poder voltar aos campos, retornou nas últimas semanas às partidas do Bayern de Munique, foi convocada na semana passada para a seleção alemã pela primeira vez desde que teve essa grave lesão no joelho, e nesse final de semana, no jogo contra o Colônia, ela infelizmente sofreu uma nova lesão de ligamento no mesmo joelho direito. Então, infelizmente, a Oberdorf vai ficar mais meses no departamento médico, vai ficar fora dos campos por um longo período. Mais uma vez, uma pena para o Bayern de Munique e para a seleção alemã esse longo período de ausência da Lena Oberdorf. E bom, assim a gente chega ao final dessa edição do Chucrute FC. Passamos pela rodada da Bundesliga, destacando, é claro, a vitória do Bayern de Munique no Der Klassiker contra o Borussia Dortmund. Passamos também pelos outros assuntos que movimentaram o futebol alemão nos últimos dias. Agradeço, como sempre, ao meu xará Guilherme Monteiro por abrilhantar mais um episódio do Chucrute FC, e agradeço a vocês que nos acompanharam até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.